Podemos? Você pode começar assim que a hora que você quiser, tá? Tá bom, eu vou puxar aqui então. Eu vou desligar minha câmera para poupar um pouco de banda aqui, porque tá meio lento meu PC. Bom, eu também vou desligar aqui a câmera e eu aconselho também o pessoal fazer isso para ter mais banda aí. Por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo minha tela. Tá ok aqui para mim. Dá para ver? Estamos vendo. Beleza. Então eu vou botar no modo de apresentação, deixa. Vocês sabem se aqui pelo Drive dá para fazer... Bom, vocês estão vendo meu cursor do mouse? Sim. Legal. Então, Estamos vendo. Maravilha. Bom dia, então, pessoal. Acho que todo mundo já deve me conhecer. Eu sou o Luan. Estou aqui entrando no mestrado com vocês aí, exceto aqueles que estão no doutorado, tipo a Priscila. E como eu estava falando agora há pouco, na hora que eu peguei o livro para estudar e ver quais seriam os métodos que eu ia trazer, eu empaquei no primeiro método, eu demorei para entender ele. E como ele era um método interessante, eu acabei focando bastante nesse método, que é o método de root squaring de Graph, que eu não sei se é assim que pronuncia, eu acho que não é assim que pronuncia, mas eu vou falar Graph porque é mais fácil. Então eu vou chamar isso de método de Graph, beleza? E eu queria abordar duas coisas com vocês hoje aqui, que é a parte de entender o método e a parte de como gerar um código a partir do método, tá? Antes de prosseguir com essa minha ideia, eu queria saber de vocês se tem alguém aí que não programa. Eu nunca ouvi, Luan. Perdão? Quem que falou, Eu, Marcos? Rodrigo, nunca ouvi. Rodrigo. Mas, Rodrigo, você programa, né? Você conhece Python. Aham, sim. Alguém aí não conhece Python? Só para eu saber. Eu Professor? não conheço, mas pelo que eu vi, ela é meio parecida com o MATLAB, né? Lembra um pouquinho. Lembra um pouquinho o MATLAB. Isso. Eu não sou um exímio programador do MATLAB, mas hoje em dia a gente não vive sem o MATLAB, então a gente tem que saber um pouco, né? Eu pergunto isso porque eu queria saber se todo mundo, pelo menos, tem noção de lógica de programação. Eu imagino que tenham, mas eu gostaria de confirmar para poder saber para poder dosar a linguagem aqui. Certo. Todos conhecem alguma... Bom, última chance. Alguém aí não conhece lógica de programação? Bom, beleza. Então, vamos seguir em diante. Todos são experts. Experts. Muito bom. Todos entendem perfeitamente. Então, pessoal, a gente vai fazer uma jornada. Depois de ter passado pela adaptação, aqui vocês são o supra-sumo. Ó, pessoal, então a nossa jornada de hoje aqui, ela vai começar com uma introdução leve do que a gente vai ver hoje. E aqui na introdução eu vou dar eu vou puxar um fio de contexto só para a gente poder ter uma referência para entender melhor esse método. E aí depois a gente vai passar para compreensão de como que esse método funciona, o que tem por trás do método. E aí a gente vai chegar na parte que eu mais quero chegar, que é essa de como que a gente implementa isso aqui. Então, essa parte de compreendendo o método, ela vai gerar uma equação para a gente, né? E a partir dessa equação, como que a gente faz o salto de equação para código? Eu vou tentar chegar nessa parte para a gente poder gastar um tempo nela. E depois disso, eu só vou mostrar alguns resultados bem rápidos do método para vocês verem como é que funciona, tá? Então, assim, vamos começar com uma breve introdução de o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Para fazer essa introdução, eu vou puxar um problema bem conhecido de controle, que é o de estabilidade, né? Então, assim, gente, vamos considerar o nosso padrão aqui, que é um sisteminha desse tipo aqui em cima, que tem uma entrada UDS, uma função de transferência GDS, e uma saída YDS, tá? Essa função de transferência, a gente vai assumir ela como sendo como tem nessa carinha aqui embaixo. E ela tem essa equação aqui, ó, S² mais 3S mais 2, a equação característica dela. Essa equação, a gente vai usar bastante ela ao longo dessa apresentação,
porque ela é simples e como o sistema é simples, vai ser fácil de a gente usar ele para entender as coisas que a gente vai falar aqui na apresentação, tá? Olhando para esse sistema, a gente poderia perguntar como que a gente avalia a estabilidade absoluta dessa função, desse sistema. E um critério de estabilidade que a gente conhece é que se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo do eixo complexo, a gente pode dizer que esse sistema ele é estável. E a gente tem algumas abordagens para fazer esse tipo de avaliação, né? Então, acho que o mais simples seria tentar fatorar o polinômio, a gente aí poderia ver os polos, a gente poderia aplicar o critério de Raut, é isso, professor? Acho que era Raut. Eu falo Haus-Hurwitz. Eu aprendi Hurwitz. Pode ser também, tem problema. Eu vou chamar de critério de Hurwitz para não me enrolar, né? Então a gente vai pegar aqui, a gente vai aplicar o critério de Hurwitz, ou a gente poderia usar o método de Graef, que é para descobrir numericamente quais são esses polos. Então aqui, ó, 2 exemplos, né, de como que a gente trabalha com essas possibilidades. A fatoração do polinômio está aqui em cima, e fatorando esse polinômio a gente poderia ter, a gente chegaria em S mais 2 e S mais 1, sendo que os polos, então, seriam menos 2, menos 1, e aí a gente teria um sistema estável, né? O critério de Hurwitz, ele não te dá informações dos polos, mas ele vai te mostrar que como os coeficientes são positivos, a gente tem aqui que a primeira coluna não tem troca de sinal, a gente não tem polo no semiplano direito, então os polos estão no semiplano esquerdo e o sistema é estável. Só que a gente pode olhar para essas possibilidades aqui e pensar no seguinte: se a ordem desse polinômio aqui aumentar, se o grau dele aumentar, a gente tiver um polinômio, sei lá, de ordem 10, ia ficar bem complicado de fazer a fatoração. Possivelmente não daria para fazer a fatoração. E a gente poderia usar o critério de Hurwitz, mas aí a gente não teria informações dos polos, né? Então, uma proposta para lidar com esse tipo de abordagem seria usar o que é a linha central da nossa discussão de hoje, que é o método de Graef, tá? Se a gente tivesse um problema que a gente precisasse de informações dos polos do sistema, a gente poderia resolver numericamente, encontrar os polos e até avaliar a estabilidade. O método de Graef, ele é interessante porque ele te ajuda a encontrar as raízes, todas as raízes de um polinômio, simultaneamente, dadas algumas condições, desde que algumas condições sejam respeitadas, tá? E eu vou falar dessas condições mais para frente. Tudo bem até aqui? A gente conseguiu tecer uma linha central para a gente poder ter contexto? Alguém quer comentar alguma coisa? Para mim tudo bem. Só comentando aí, porque nós temos alunos aí na disciplina que não fizeram adaptação, ou fizeram, todos fizeram. Todos fizeram? Eu não fiz, professor. Você não fez adaptação? Não, porque eu sou aluna de doutorado. Eu cheguei direto e me matriculei. Doutorado, É porque muitos desses assuntos que ele está citando aí, inclusive função de transferência e o método de Hurwitz, nós abordamos longamente na adaptação, né? Por isso que eu estou perguntando, né? Mas eu fiz o mestrado em controle. Então, tá tranquilo. Nossa, mas professor, você tem razão, eu esqueci de perguntar isso. Pessoal, alguém não conhece controle, nada? É bom saber também. Toca para frente, então. Beleza. Então tá, a gente teceu um pequeno problema aqui, que é a nossa questão, o problema que a gente vai tentar resolver, e que a gente vai usar o método de Graef para resolver, é o de achar todas as raízes de um polinômio, numericamente. E esse cara, esse tal de Graef, é que ele veio com uma ideia muito interessante, muito engenhosa para conseguir chegar nessa solução numérica de raízes de polinômio. E é bem interessante mesmo, assim. Então, vamos pegar a nossa equação característica aqui, ó, lá do polinômio, que é s² mais 3s mais 2, e eu vou tentar, com vocês aqui, fazer com que isso não seja um saco, tá? Porque
tenta deixar isso aqui interessante para vocês, tá? Então, assim, eu acho que eu vou tentar construir isso com vocês para a gente não ficar muito tempo olhando a equação aqui sem entender. Então, pessoal, temos aqui a primeira equação, certo? S² mais 3S mais 2. Se a gente fatorar essa equação, a gente vai ter essa forma aqui embaixo, da segunda linha. S mais 2 vezes S mais 1. Beleza? Essa equação aqui, ela tem a forma de S mais alfa 1, que é a primeira raiz, e vezes S mais alfa 2, que é a segunda raiz. Observem esta forma aqui, essa forma de baixo, da terceira linha. A gente vai voltar para ela mais tarde. Posso prosseguir? Pode. Mas só uma questão aí. Quer dizer, você saberia, então, partindo de um polinômio na forma estendida, chegar na forma fatorada, né? Não, na verdade, professor, aqui eu só vou falar do princípio, depois a gente vai para a forma fatorada. A primeira linha aí é a forma estendida e a segunda linha é a forma fatorada. É que a gente vai usar a forma fatorada para entender como que o método funciona, mas a gente vai trabalhar na forma estendida, tá? Ok. Depois. Isso é interessante desse método, assim, ele usa a forma fatorada para poder chegar na ideia dele, mas a gente usa depois a forma estendida para conseguir aplicar a solução iterativa. Então, vamos observar a forma fatorada do polinômio. A gente tem aqui S mais 2 vezes S mais 1. E as duas raízes, alfa 1 e alfa 2, são 2 e 1, tá? Aqui na primeira linha, a gente tem uma operação que a gente vai fazer para gerar um novo polinômio. Que operação que é essa? É fazer essa multiplicação por menos 1 elevado a n, no caso aqui, por menos 1 elevado a n, vezes o próprio polinômio, vezes o polinômio, mas com um argumento negativo. Então, quando a gente aplica essa equação aqui de cima, a gente vai chegar nessa linha de baixo, que para esse polinômio do nosso exemplo, vai ficar menos 1 ao quadrado, porque é um polinômio de grau 2, multiplicado pelo próprio polinômio, que vai ser S mais 2 vezes S mais 1, multiplicado pelo próprio polinômio, mas com o sinal de S invertido. E quando a gente resolve essa operação, a gente vai ter uma elevação ao quadrado desses dois termos aqui, né? Então você vai ter que φ, no final, vai ser S² mais 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, vezes S² menos 1 ao quadrado. Então, deu para entender aqui ou a gente volta à explicação? Deu sim. Perfeito. Se a gente fizer, então, a atribuição de φ para f, e aqui eu só coloquei isso aqui para pensar computacionalmente, tá? Essa atribuição aqui é como se fosse aqui embaixo. Você pega φ e joga para f. Você pega a variável φ e atribui ela de novo para f. Se a gente fizer isso e repetir a operação, a gente vai chegar num polinômio que está elevado cujos termos aqui dentro eles vão estar elevados à quarta. Então a gente vai ter S² menos 2² multiplicado por S² menos 1². Se a gente prosseguir com esse processo m vezes, e a gente pode fazer m um número tão grande quanto a gente queira, se a gente fizer isso m vezes, a gente vai ter um polinômio φ que vai ser S elevado a m menos 2 elevado a m vezes S elevado a m menos 1 elevado a m. Beleza? Ok. Se a gente criar um novo polinômio a partir desse aqui, que a gente vai chamar de f de S elevado a m, e passar como argumento, e disser que esse polinômio vai ser igual ao φ que a gente chegou, mas passando para o φ o S a 1 elevado a m, então né, a enésima raiz de S, a gente vai chegar nessa outra forma aqui, que é S menos 2 elevado a m vezes S menos 1 elevado a m. E essa forma aqui, ela vai ter esta estrutura mostrada aqui embaixo, que ela é similar àquela primeira estrutura com as raízes alfa que eu tinha mostrado antes, só que aqui as raízes elas estão exponenciadas a m, a enésima potência. Se a gente pegar esse mesmo raciocínio e aplicar ele... antes disso,
a gente tem esse polinômio aqui, e se a gente fizer a distributiva, a gente vai chegar nessa seguinte forma estendida. E o que a gente pode notar da seguinte forma estendida é que os coeficientes desse polinômio, eles são combinações das raízes, tá? Então, o nosso coeficiente, que seria A1 aqui, ele é α1, a é mais uma potência, mais α2, a é mais uma potência. E aqui a gente tem o α0 como sendo α1. Aliás, o α0 como α1. α0 não, o α2 como... O A2 como α1, a é mais uma potência, vezes α2, a é mais uma potência. Então, a gente tem coeficientes do polinômio como combinações das raízes. Isso aqui é importante para esse método. Agora, se a gente pegar esse mesmo raciocínio que a gente fez para um polinômio, para aquele primeiro polinômio de exemplo que a gente mostrou, e a gente aplicar esse mesmo raciocínio para um polinômio de ordem n, a gente vai ter um polinômio grandão aqui, que vai ser S mais α1am. A gente vai chegar nesse polinômio, na verdade, né? Então, a gente vai aplicar para um polinômio de ordem n e vai chegar nesse polinômio grandão aqui, que vai ser... Ele vai ter n termos de multiplicação aqui dentro, e ele vai ter n raízes, e a forma fatorada dele, a forma estendida dele, vai ser essa forma aqui embaixo, que vocês vão ver. E os coeficientes desse polinômio grandão aqui embaixo, na forma estendida, eles ainda vão ser combinações das raízes, né? Então, como exemplo aqui, o nosso primeiro coeficiente, ele é a combinação da primeira raiz, mais a segunda raiz, mais a terceira raiz, assim por diante, elevadas todas na enésima potência. Porque a gente fez esse raciocínio m vezes. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Só uma pergunta. Essa primeira expressão aí, você está agora generalizando, né? Exato. Na verdade, aqui é o raciocínio já aplicado, né? Se a gente aplicasse para um polinômio de ordem n, a gente chegaria nessa... Por exemplo, você não conhece os α1, né? Não conheço. Não conhece. É isso que você está procurando, né? É isso que eu estou procurando. Eu ainda não conheço. Certo. Tá bom. Então, mas aqui a questão é que nós conseguimos notar aqui com essa equação que os coeficientes são combinações dos alfas. É isso que é importante. Aí a gente vai introduzir a premissa do método de Graef, que é uma coisa que limita bastante o uso desse método, mas pode ser aplicado em soluções, né? A premissa é que as raízes desse polinômio aqui, ó, de cima, α1, α2 e αn, elas sejam reais e elas sejam distintas. Se você puder atender essa condição aqui de raízes e raízes distintas, na hora que você faz a exponenciação a m, né, a gente faz m vezes aquele processo de exponenciação, você vai ter que α1 a m é muito maior do que α2 a m, que é muito maior do que α3, e assim por diante. Faz sentido para vocês isso? Faz, né? Ok. E como essas raízes são muito maiores umas que as outras, aqui, como α1 é muito maior que α2 e assim por diante, esses termos que estão destacados aqui, ó, os primeiros termos de cada um dos coeficientes, eles pesam mais para formar o coeficiente, eles têm mais importância para formar o coeficiente. De tal maneira que é possível que a gente possa aproximar esse polinômio com que a gente está trabalhando só pelos primeiros termos de cada coeficiente. Então, quando esse m é grande o suficiente, né, aí que a gente entra com a ideia de m, se a gente exponenciar esse polinômio várias vezes e m for grande o suficiente, α1 vai ser muito maior do que os demais termos. E aí α1 vezes α2, dos 2 a m, vão ser muito maiores, e assim por diante. E aí a gente poderia fazer uma aproximação desse f2 a m aqui por esse polinômio aqui de baixo, em que cada coeficiente ele vai ser formado pelos primeiros termos dessas equações aqui de cima, desses coeficientes de cima. Beleza? É aqui que é o salto do método de Graef. Deu para entender aqui? Todos concordam? Alguém discorda? Precisa reexplicar? Eu concordo. Beleza. Então, gente, é o seguinte. Uma vez que você aproxima
o polinômio por essa equação aqui de baixo, e você chama cada um desses coeficientes de A1, A2 e assim por diante, você consegue calcular as raízes desse jeito aqui, ó. Alfa1 vai ser igual ao primeiro coeficiente, a enésima potência. O alfa2 vai ser... Alfa2 vai ser o A2 sobre A1, né? Então, se você dividir A2 por A1, você vai ter alfa1 cortando com A1 e você vai ter o alfa2 sobrando aqui, ó. Aí você eleva 1 sobre M e você vai conseguir chegar no alfa2. E assim por diante. O alfa-N vai ser o AN dividido pelo N menos 1 elevado a 1 sobre M. E com isso a gente consegue chegar nos valores absolutos de cada uma das raízes. O que vai faltar depois que a gente fizer essas operações aqui é testar os sinais, né? Porque como a gente está trabalhando com os módulos aqui para não ter número imaginário nas raízes, a gente precisa testar os sinais. E a gente pode fazer isso por substituição direta mesmo. A gente pega o polinômio, joga a raiz encontrada nele e vê, joga positivo, joga negativo e vê qual que é o sinal que faz sentido para o polinômio. Tudo bem? Certo. Quer dizer, então, que nós vamos ter problemas com os sinais, né? Vai ter problemas com sinais, sim. Tem que testar o mais e o menos, né? Tem que testar o mais e o menos. Então a gente chega... Mas assim, apesar disso, eu pelo menos achei um jeito muito engenhoso de chegar nas raízes do polinômio. Muito interessante. Então, seguindo aqui em diante, a gente tem um pró e alguns contras desse método, né? O pró é que a gente consegue determinar todas as raízes simultaneamente. E a gente pode elencar dois contras que são importantes aqui, que é a necessidade de que as raízes sejam reais e distintas, e que se a gente não tomar cuidado na hora de fazer o programa, a memória do tipo float, né, que é o tipo de número decimal do computador, ela estoura fácil, porque a gente está exponenciando ele sempre a 2AM, né? Então, se você fizer M muito grande, você pode estourar a memória do computador. E eu coloquei um M grande da primeira vez que eu rodei meu código e eu estourei a memória do computador. Então, é verificável, assim. Pelo que eu pesquisei, existem trabalhos que tentam lidar com essas coisas aqui. Esse método é antigo já, não é um método novo, e tem bastante gente que mexeu com ele para lidar com essas questões. E eu não vou trazer esses pontos para esse trabalho aqui, tá? Eu vou manter a discussão nessa versão direta do método que eu já apresentei. Mas saibam que existem mais desenvolvimentos a respeito disso. E se todo mundo tiver ok até então, eu quero entrar nessa parte de como que a gente transforma isso em código. Vocês conseguiram entender como é que funciona? Pelo menos, assim, a princípio, como é que faz para a gente achar as raízes? Alguém tem alguma dúvida? Não, Luan, eu tenho uma dúvida, mas de onde que era esse cientista e qual ano que ele desenvolveu esse método? Esse método é eu não lembro se eu não me engano, ele era alemão, o Graef, mas o método é dos anos 1000, é do século XIX, assim, ele é bem antigo. Ah, tá. Não, é só porque vários cientistas pensaram nisso, né, nessa época. Uhum. Então, o Root, na Inglaterra, desenvolveu isso primeiro, o critério de Root. Depois, o Hurwitz, lá na Alemanha, também desenvolveu paralelamente. Então, eu queria entender se esse foi um terceiro que desenvolveu em paralelo. Então, na verdade, acho que, pelo que eu entendi, o Graef ele não estava preocupado com o sistema de controle, ele queria só chegar nas raízes do polinômio. E eu que fiz uma costura aqui com estabilidade para a gente ter um contexto próximo do nosso curso, né? Mas pelo que eu tinha pesquisado, a ideia do Graef era conseguir chegar em como encontrar raízes de polinômios. E o método, se eu não me engano, é de 1872, se eu não me engano muito, assim, mas eu preciso confirmar essa informação, tá? 1832. 32. O ano do nascimento do meu bisavô. Então é 32, é mais antigo do que eu falei, então. Mano, é muito doido, né? Pois bem, então eu vou puxar... Pode falar, professor. Não havia computador, né? Então
as soluções tinham que ser obtidas analiticamente, né? Uhum. E houve um grande avanço nesse século nessas soluções aí analíticas para obter isso, né? Uhum. Eu lembro da subrotina lá do MATLAB, lá, aquele é o programinha ali, o root, né? ROOT, aí é de raiz, né? Não é o nome do pesquisador, não. ROOT. Então você coloca lá o teu polinômio lá e só coloca os coeficientes do polinômio e escreve root e ele já devolve para você, né? É. Ele devolve para você quais são as raízes do polinômio com a maior facilidade ali, né? Eu nem imagino como é que o MATLAB faz tudo isso, mas ele deve usar um monte de recurso, inclusive pode ser até que use esse método de Graph lá, já não está sabendo, né? Eu Porque acho são que, vários métodos que eles usam, né, para obter essas raízes. pois é, eu diria que, eu não sei como é que é do MATLAB, mas eu suponho que não seja só graph, porque o graph ele não é bom para pegar a raiz complexa, né? Ah, com certeza não é só Mas esse aí. talvez seja Mas uma eu nem combinação. sei se isso aí é usado lá, né? Então, mas talvez, porque assim, a Aí implementação precisaria dele é entrar simples. na rotina root e Uhum. dar uma debugada nela toda, né? Para Pois saber é. o que é feito ali, que método eles usam, né? Eu não tinha pensado Esse nisso, seria eu um vou fuçar seminário depois. interessante aí para quem quiser fazer Verdade. esse mergulho aí. Ó, talvez seja uma boa pro próximo. Então, ó, vamos lá. Uma coisa que eu não falei ainda, mas é que até então eu apresentei o funcionamento do método, né? Qual que é a ideia por trás dele para conseguir chegar na exponenciação. Mas não ia adiantar nada se a gente tivesse que trabalhar com polinômios na forma fatorada. A gente tem que trabalhar com polinômios na forma estendida. E esses polinômios na forma estendida, eles têm essa forma aqui embaixo, né? Você monta essa equação f pelo somatório dos coeficientes e dos s, e você faz aqui o somatório de i até n, e você tem essa forma aqui embaixo, né? Que é s a n, menos a1, sn menos 1, e assim por diante. E o que a gente tem que fazer é determinar iterativamente para cada exponenciação quais são os coeficientes que a gente vai trabalhar, né? E esses coeficientes eles são determinados por essa equação aqui de cima. E o que eu queria trazer para a gente discutir agora é como que a gente transforma essas equações em um código. E aqui eu vou usar o Python, tá? O Python é bem simples de entender para quem não conhece. Vocês vão ver que a sintaxe dele não tem nada de complicado. É quase que uma interpretação direta assim, que você faz a partir da sintaxe. E por que eu queria bater nesse ponto de como que a gente transforma um negócio que tem essa cara aqui, que é uma abstração matemática, num código que funciona e que não dá erro, usando uma linguagem de programação. E isso é uma coisa que, assim, quando eu fiz há alguns anos já minha matéria lá na faculdade de cálculo numérico, eu lembro que a gente trabalhava era muito focado em entender como que os métodos funcionavam, mas a gente teve pouca aplicação computacional disso. Talvez porque o escopo do curso não fosse esse, mas eu lembro que até eu conseguir maturidade, para conseguir implementar esse tipo de solução, demorou. E é um tipo de raciocínio, e é um tipo de processo de implementação que eu, pelo menos, não tive. Não me foi passado, eu tive que aprender a fazer isso fazendo isso, né? E eu queria saber de vocês, inclusive, se alguém teve uma experiência do tipo de alguém pegou na mão de vocês e ensinou como que faz uma implementação, ou mostrou como é que faz uma implementação desse tipo em alguma linguagem de programação. Vocês tiveram essa experiência? Eu já fiz isso algumas vezes já. Era a rotina do trabalho, pegar esse tipo de coisas e criar os programas para fazer esses cálculos. Mas ninguém nunca te ensinou a fazer isso, né? Tipo, chega a pegar uma equação e a partir da equação, como que você faz o programa? Você teve que desenvolver isso, né? Isso, a gente acaba desenvolvendo, você vai fazendo os for loops lá, vai fazendo toda
analogia lá dessa equação geral, né, para uma linha de programação. Uhum. Que, assim, foi meio na mão, né? Fazer uma coisa simples, aí, tá. Aí depois quando você entende, né, você bate o olho assim, isso aqui é só um jeito de fazer uma equação geral num for loop lá, por exemplo. Tô extrapolando aqui. Esses dias mesmo eu acabei fazendo um pouco aqui para minha esposa, que ela tinha uma equação assim, aí eu falei assim, pô, como é que eu faço isso aqui no MATLAB? Aí eu sentei com ela e expliquei para ela. Uhum. Mas Então, mas isso que você fez é uma coisa que geralmente não é passado, né? Pelo menos em toda a experiência que eu tive, acho que dos meus pares mais próximos, assim, é uma coisa que não é ensinado. A habilidade não é ensinada, né? Isso veio com a prática mesmo. Eu tinha que fazer, aí eu fui, sentei, gastei um tempo, e aí foi ficando cada vez mais intuitivo. Não tinha alguém que chegou e falou, Ivan, é assim que faz. Eu fico pensando que isso aqui é mais ou menos como se fosse você aprender a desenhar, sei lá. E você vê alguém fazendo e você fala, vou tentar fazer. Aí quando você vai pegar o lápis para desenhar, fica uma bosta. Aí você... Ou então, sei lá, carpintaria, né? Você tem que ver o mestre carpinteiro fazendo. Aí você vai pegar para na hora que você vai serrar, que você vai lixar, fica horrível também. Então, acaba que sendo até um processo quase artístico, né? Você pegar um código e desenvolver ele. Mas e você pode ir ficando cada vez mais complexo também, né? Eu falei assim, por exemplo, faz um for loop, aí depois, com o tempo, eu aprendi, tipo, função recursiva, aí que você consegue também colocar nisso daí, que fica mais rápido, aí você vai extrapolando os problemas. Então, você pode... Realmente, isso aí tem tudo a ver com arte, consome um tempo danado da gente. Muitas vezes você vai errar e vai retornar. Também no MATLAB agora existe uma operação com arrays, que é aqueles pontinhos, que é diferente de produto matricial, né? Você já ouviram falar dessas operações com arrays? Acho que sim, professor. Então, você pode fazer isso também que você está usando aí, em vez de usar o for, os loops lá do for, do if, essas coisas, você pode fazer isso aí se você for maestro, né? É muito elegante, né? Eu sei. Um negócio muito elegante, com uma linha você resolve tudo, mas tem que saber trabalhar com aquelas operações de arrays, com aqueles pontinhos lá. E você aí trabalha em cima de elemento por elemento da tua array ou da tua matriz, e não com a matriz toda. Quando você vai em produto matricial, você pega duas matrizes e multiplica uma pela outra. Você está trabalhando com a matriz inteira, mas quando você trabalha com array, você trabalha só com os elementos da matriz. Sempre quando eu trabalhei eu usei muito Fortran, né? Aí Fortran não tinha essas funçõezinhas assim, né? O Fortran não tem não tem esses recursos, né? Esse recurso. E aí, então, por isso que eu sempre pensava mais em funções recursivas e os for loops da vida. Então, cara, eu conheço o Python, é muito fácil trabalhar com array no Python também. Tem uma biblioteca chamada NumPy, que ela significa Numerical Python, e ela é muito legal, assim. Inclusive, eu usei ela para fazer alguns pedaços desse negócio aqui. Eu tenho descoberto isso por agora. Eu comecei a usar o Python, não tem muito tempo que eu comecei a usar Python, né? Então, aí eu vi que tem muita coisa pronta, assim. Tem, cara. Nossa, que falou assim, caraca, eu fazia aqueles programas todos elaborantes lá, e ficava tentando melhorar. E isso, assim, eu já mexi com Assembly, né? Nossa. E aí você faz umas operações AND e OR para fazer essas contas assim também, que é muito rápido, né? Em sistema de linguagem de máquina. Só que é extremamente complicado. Assembly eu não conheço, não sei mexer, nunca tive contato, assim. Mas eu vou dar prosseguimento aqui, então, né, depois da digressão que a gente fez aqui, mas era só para ressaltar esse negócio de que para botar isso para fazer isso aqui existir num código, a gente precisa
de uma habilidade que você desenvolve tentando fazer, mas acho que pode facilitar muito quando alguém te explica o processo de pensamento dessa pessoa, né? E é isso que eu vou tentar fazer para vocês. E eu não usei arrays aqui, eu fiz um código mais clássico, usando for loops mesmo, para a gente poder ter uma noção de como que monta o código. Mas antes de entrar no código, eu quero só ressaltar uns problemas que a gente tem que lidar na hora de construir o código, né? Antes disso, para a gente já ter uma noção do que a gente vai ter que fazer. Que é mais ou menos o processo que eu fiz quando eu olhei a equação a primeira vez, né? Então, quando você encarar essa primeira equação, a primeira coisa que eu fiz, pelo menos, acho que, eu não sei se todo mundo pensa, mas a primeira coisa que eu fiz foi ver quantos fors que existem dentro dela, quantos laços de repetição existem dentro dessa equação para a gente poder programar isso. E a gente tem um laço de repetição para J, e J é a iteração que a gente faz para fazer a exponenciação do polinômio. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o J, porque é o J que estoura a memória do computador. A gente tem um laço de repetição para I. E o que é o I? O I é o iésimo coeficiente de cada um do polinômio. Então, é o A0, A1, A2, A3 até a N. Cada um desses coeficientes é o iésimo coeficiente, pode ser um dos iésimos coeficientes. E aí, dentro de cada I, vocês podem ver que a gente tem o L. O L, ele vai ser... Cada L vai ser um Lésimo termo do somatório que vai ser varrido entre 1 e I. Tá? Beleza? Então, a gente tem 3 laços de repetição nessa equação. Alguém tem dúvida ou posso prosseguir? Eu não entendi o que é esse J. Esse J é o seguinte, a gente precisa calcular um polinômio, né? Que é esse cara aqui embaixo. Ó. S é N, mais S N menos 1 e assim por diante. Beleza? Uhum. Se você olhar... Só uma pergunta. Pode falar. Esse último polinômio aí, Hum. só o coeficiente A1 que é negativo e os outros? Erro meu, professor. É que tem esse I a menos 1 aqui, tá vendo? Elevado a N. Aliás, você tem aqui esse menos 1 elevado a I. Então, dependendo do número do coeficiente, ele vai ser positivo ou negativo. Vai trocando o sinal aí. Ele vai trocando o sinal. Menos, mais, né? O A3... o terceiro aqui seria negativo, né? Porque o I seria igual a 3, aí menos 1 a 3 é menos 1, ele ficaria negativo. Certo. Tá? O Rodrigo que perguntou, né, Rodrigo, agora há pouco? Uhum. Então, vamos voltar para essa equação aqui. A gente vai calcular os coeficientes do polinômio. E a gente vai fazer isso de forma iterativa. Então, com base no coeficiente inicial, que no caso aqui a gente vai usar aquele polinômio... se você pensar naquele primeiro exemplo, s² mais 3s mais 1, a gente vai ter que o que vai iniciar esses laços de repetição é o polinômio de entrada, que é esse polinômio que eu acabei de falar, e você vai montar um vetor de coeficientes com ele. Você vai ter o primeiro coeficiente, que é igual a 1, o segundo coeficiente, que é igual a 3, e o terceiro coeficiente, que é igual a 2. Essa primeira lista de coeficientes, ela vai ser equivalente a J0, J igual a 0. Com base nesses coeficientes, você vai calcular o J mais 1, que é 0 mais 1, que vai ser a primeira iteração. Então, o A1, o iésimo coeficiente da primeira iteração do algoritmo, vai ser calculada com base nos iésimos coeficientes da iteração J igual a 0. Deu para pegar? Eu vou abrir um diagrama daqui a pouco para mostrar. Então, bora. Eu escrevi o fluxograma do código, que vai ficar mais fácil de entender pelo fluxograma. Mas aqui é para ressaltar que a gente tem 3 laços, né? Então, e vocês podem ver que a próxima iteração, ela vai ser calculada, que a próxima iteração, a J mais uma ésima iteração, ela vai ser calculada com base na iteração J. E a gente vai rodar para cada uma das J iterações e coeficientes, né? Então, a gente vai ter coeficientes de 0 até N sendo variados aqui, calculados com base
com base no vetor anterior de coeficientes. Só que cada um dos iésimos coeficientes depende de um outro laço de repetição, que vai ser montado com essa combinação aqui de coeficientes de I mais L e I menos L. Então, se a gente está querendo calcular o coeficiente, sei lá, a gente está na iteração... A gente acabou de calcular a iteração 2, né? J igual a 2. Então, J vai ser igual a 2. A gente quer calcular a J mais 1, que é a iteração 3. E a gente vai começar com o coeficiente I valendo 0. Então, o A3, A de J igual a 3, de I igual a 0, vai ser menos 1 elevado a 0, multiplicado por A ao quadrado de 2 vezes o zeroésimo coeficiente de A, mais 2 vezes cada uma dessas combinações de termos de I e L aqui, tá? Eu vou prosseguir para a gente poder chegar no fluxograma, que eu acho que vai ficar mais fácil. Um outro problema que a gente tem que lidar aqui é com essas somas de índices I mais L e de índices I menos L. Por quê? Porque se você soma, vocês podem ver que o L, o somatório aqui que consiste da varredura de L, ela começa com 1 e ela vai até I. Então, se você estiver calculando o nono coeficiente do polinômio, o A9, por exemplo, o somatório seria de 1 até 9. Só que se você tem um coeficiente, por exemplo, se o teu I é 0, né, que é menor do que 1, você tem que zerar esses coeficientes. Ou então, se o teu I mais L, ele vai estourar a ordem do seu polinômio, ele vai ficar maior do que a ordem do polinômio, você tem que zerar também, porque você não vai ter coeficiente para isso. E isso é uma coisa, um tipo de decisão que o código precisa lidar, tá? Então, é uma coisa que tem que ser implementada. Uma outra coisa que você precisa fazer aqui nesse código é acumular a variável do somatório em uma outra variável para poder atualizar o coeficiente final. A gente também tem que atualizar aqui, ó, tem que atualizar os vetores J e J mais 1, né? Vai ter uma dança aqui entre os coeficientes. AJ entre o vetor de coeficientes AJ e o vetor de coeficientes J mais 1, que um vai ter que alimentar o outro, né, para as próximas iterações. E aí, de novo, aqui a gente tem que tomar cuidado com os limites dos iteradores, né? Se você tiver iteradores que não cabem dentro de 0 até n, vai ser um problema. E tem mais uma questão aqui, que é a seguinte: quando você vai trabalhar com índices de vetores, de arrays no Python, o primeiro elemento do vetor, ele tem índice 0. No MATLAB é o contrário, no MATLAB é 1, né? Então, se você quiser pegar o primeiro elemento do vetor A, você bota A0 no Python, e no MATLAB você coloca A1. Então, quando você vai fazer um código desse tipo, você tem que conhecer a linguagem também que você está usando, porque pode ser que você tem que fazer alguns malabarismos computacionais para poder encaixar os coeficientes direitinho. E nesse caso aqui eu vou mostrar alguns malabarismos para vocês no código quando eu entrar. Em suma, a gente tem todos esses problemas que a gente precisa lidar na hora de fazer a programação dessa equação. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida aqui, eu vou seguir para o fluxograma. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Achei que tinha caído. Pode. Continue. Tá, então, antes de entrar no fluxograma, só para vocês conhecerem, um pouquinho da sintaxe do Python, né? Bem simplesinho, só para vocês verem como é que é. Quando você vai fazer função no Python, você faz esse tipo de estrutura aqui, ó. Então, você define uma função que vai ter argumentos aqui dentro, aí você põe um código nela e dá um return depois para tirar alguma coisa dela, caso você queira. A estrutura do for é isso aqui, ó. For i in alguma coisa. Esse alguma coisa aqui, eu estou usando um exemplo do método range, que esse range, você literalmente faz um range. Você joga para ele um número, tipo assim, range 10. Ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele cria um vetor para você que vai de 0 até 9. A estrutura de if e else é essa aqui. Você tem o if, por exemplo, x igual a y. Aí você, se for verdade, se der true, você entra no código.
se essa segunda linha aqui, ela é o else if, né? O elif. Se não for isso aqui, mas for isso aqui, então se não for x igual a y, mas for x igual a z, entra aqui embaixo. E se não, você tem o else, que é só o se não mesmo, e você tem depois você coloca o código embaixo dele normalzinho. Aqui embaixo a gente tem um tipo de estrutura de dados do Python chamado lista, que vocês podem entender como se fosse um vetor do MATLAB, né? Então, para ficar seguindo as nossas ideias, os nossos exemplos, a gente tem aqui, ó, A vai ser igual a 1, 2, 3, é uma lista, ou um vetor, para ficar fácil de entender. E aí, se você quiser recuperar elementos daqui de dentro, você faz A0 vai ser igual a 1, né? 0, 1, 2, o índice 0, o índice 1, o índice 2, o A do índice 0 vai ser 1, o A do índice 1 vai ser 2, o A do índice 2 vai ser 0. E uma coisa que vocês podem notar aqui no Python é que a indentação do código é importante. Então, se você vai fazer um código em Python, né? Então, você cria um for, por exemplo, desse jeito aqui. Mas você não identa o código que está dentro do for. Identar é dar esse espacinho aqui, ó, entre o cantinho e o começo do código. Se você não coloca esse tab aqui, o código dá erro. Tá? Ele precisa de indentação para separar o código. Então aqui é só para dar um gostinho, acho que vocês não precisam decorar nada disso, assim. Depois eu vou compartilhar a apresentação também, vocês podem brincar aqui com o código depois. Daqui a gente vai para o fluxograma, que é como que a gente implementa, né, aquela equação, qual que é a cara algorítmica daquela equação. E a cara é essa daqui, tá? Então, fazendo um passeio geral pelo fluxograma, a gente tem como se fosse duas escadinhas, uma que desce, que faz esse movimento aqui no código, esse progresso, e outra que sobe. E eu vou mostrar essa escadinha aqui nessa imagem daqui a pouco. Mas para vocês terem noção de como que o código foi montado, a gente começa ele, aí a gente faz uma definição inicial e declara as variáveis, né? Aí a gente abre o laço do J, que é o laço das enésimas exponenciações, ajusta os vetores e vai calcular os coeficientes. Para calcular os coeficientes, a gente zera as variáveis de acumulação, para acumular esses valores, e a gente cai no laço do L. Calcula os termos de L, depois joga lá de novo para calcular o coeficiente da 10ª iteração e devolve para a estrutura de decisão aqui. Se tiver terminado de calcular, ele finaliza, se não tiver, ele continua processando isso aqui, desse jeito aqui assim. Uma vez que ele tenha calculado todos os coeficientes, ele volta para o J e atualiza o J. Aí, ou ele continua executando o código nessa forma, ou ele volta aqui para cima, para calcular as raízes. Isso fica fácil de ver quando a gente olha para essa imagem aqui, assim, ó. O movimento, ele vem daqui, a indexação das variáveis, aí ele desce que nem uma escadinha até o L, aí aqui ele fica processando o L para calcular todos os coeficientes do segundo termo de I, e aí ele joga, depois que ele calculou o L inteiro, ele vai para calcular o I. Se ele calculou todos os Is, ele sobe, senão ele volta para o L. E aí ele fica nessa dança aqui. Aí daqui de cima, depois que ele tiver todos os Is calculados, ele vai lá atualizar J. E aí se ele calculou todas as iterações que você passou para o código, ele finaliza para achar as raízes, ou então, se ainda tem iteração para fazer, ele desce de novo e fica nesse processo. Luan? Pode falar. É Luan, né? Isso. Bom, o ETIJL, aí um monte de índice aí. Uhum. Lá no livro, ele trabalha com todos esses índices aí para você? Trabalha, né? Trabalha. A equação dele, só que eu simplifiquei um pouco a anotação dele para mim, assim. Acho que eu achei meio complicado a anotação dele do livro. Mas ele trabalha assim. Ok, só perguntando. Eu tô falando desse monte de coisa, me avisem se estiver muito complicado, senão eu troco a linguagem aqui, tá? A gente pode falar assim, ó. Não, tá bem razoável a sua apresentação. Parabéns, eu estou gostando muito. Valeu, tá bom, professor, obrigado. Então é o seguinte, aqui é só pra gente ter uma noção, também acho que não precisa ter o entendimento completo disso, mas é pra gente... a gente pode pensar que existe um certo movimento dentro do algoritmo, né? Um movimento conforme o qual ele é executado, né? E aqui é só para vocês terem uma noção de como que esse movimento acontece.
Eu não sei se é assim que vocês pensam quando vocês programam, mas geralmente eu visualizo, eu tendo a visualizar os movimentos que acontecem no código. E aqui eu tentei desenhar para vocês o tipo de raciocínio que eu uso para fazer esse tipo de implementação. Então desceu, escadinha, roda, 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 aí roda, 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 e fica trocando aqui, depois ele vai rodar de novo, e ele vai fazer escadinhas, ou ele vai finalizar. Basicamente esse aqui é o conceito. Porque quando você faz isso, parabéns por você estar fazendo esse tipo de coisa, esclarece bem, né? Na hora de fazer o debug do programa, né? Você fica com mais facilidade para encontrar erros, né? Que possa acontecer na programação, né? Uhum. Sim, realmente ajuda. Assim, em geral eu acabo... Nem sempre eu faço fluxogramas para os meus códigos, mas aqui eu tô trazendo para exemplificar para vocês, né? Mas tá bom, então aqui depois, quando vocês pegarem essa apresentação, caso vocês queiram estudar ela depois, isso aqui é só para vocês saberem que tem uma ideia de movimento por trás do código, e esse movimento é como se fosse bem uma dança mesmo, e ele vai de um lado para o outro, né? Então, daria para interpretar desse jeito, assim, até de uma forma meio figurativa. Então, vamos montar o código. Acho que essa parte aqui é interessante para a gente chegar na programação de fato, né? E vocês vão ver que o Python é uma linguagem muito simples mesmo. Aqui a gente tem a função. Então, a gente vai definir uma função chamada graph e vai dar para ela dois argumentos. Um pol, que é um vetor com os coeficientes do nosso polinômio inicial. E para referência, esses coeficientes estão aqui, é 1, 3 e 2, tá? Essa lista, esse vetor, tem esse formatinho aqui. 1, 3 e 2. Tudo bem? Ok, tudo bem. Nós vamos passar também para essa função 4 iterações. Iterações de J, de exponenciação. A gente poderia mudar isso aqui depois, colocar 8, colocar 10, mas aí tem que tomar cuidado com o estouro de memória, né? Então, quando você coloca no Python esse iterações igual a 4 aqui, por exemplo, você está definindo um padrão que essa função sempre vai considerar inicialmente 4 iterações, a menos que você passe um valor diferente para ela, tá? Isso é uma artimanha bem legal do Python. Se não falar nada, ele adota alguma coisa? Se não falar nada, ele adota 4. Porque aqui você tá criando a função, né? Então você está falando para a função graph, toda vez que ninguém fala nada, use 4 iterações. Entendeu? Depois, você vai chamar a função, né? Você vai aplicar o graph num polinômio. Certo. E aí, na hora que você chama, você não precisa colocar nada. Então aqui, vamos passar linha a linha, só para vocês poderem acompanhar o raciocínio. A primeira coisa que a gente faz é pegar qual que é o comprimento desse vetor de coeficientes do polinômio. Esse método len aqui, ele é length, é de comprimento. E a gente vai armazenar isso em n. Então a gente vai ter uma variável n aqui que vai ter um valor igual a 3 para ela, porque a gente tem 3 coeficientes. 1, 2, 3. Aí então a gente cria os vetores. Na verdade são listas, né? Que eu vou chamar de vetores para simplificar. Os vetores que a gente vai usar para atualizar os dados dos nossos coeficientes. Depois, a gente vai pegar e fazer um for, usando esse método range aqui, que é para pegar... esse range ele vai criar um iterador, por assim dizer, que vai de 0 até n-1. Mas você tem que passar n para ele. Então, ele vai ser 0, 1, 2. Então, ele vai fazer esses índices valerem de 0 até 2 para atualizar essas duas variáveis que a gente criou com os valores do nosso polinômio. Esse A próximo é porque a gente vai precisar fazer uma troca. Depois que eu vou explicar para vocês na hora que chegar, mas a gente precisa inicializar A próximo com os valores copiados de A, para ter a primeira iteração. O próximo passo aqui é criar um vetor para as raízes e fazer o mesmo procedimento aqui para alimentar esse vetor de raiz. A gente tem um polinômio de ordem 2, né, de grau 2 aqui, s² mais 3s mais 2, e a gente precisa a gente tem duas raízes nesse polinômio. Por isso que no método range agora entrou n menos 1 e não n. N vale 3, né? Quando a gente calculou n aqui em cima, n tem o valor de 3. Mas a gente tem duas raízes, então a gente tem que colocar n menos 1 para ficar 2. Beleza?
Ok. Prosseguindo, a equação ela é resolvida por essa coisa horrível aqui que vocês estão vendo. Mas vamos tentar estratificar essas partes desses laços de repetição aqui para a gente conseguir entender. E, de novo, né, acho que vocês não precisam sair tendo isso aqui já memorizado, mas se vocês precisarem de uma referência depois para implementar uma função de coisas somatórias no Python, você vai ter, vocês podem pegar essa apresentação aqui e usar como referência, que acho que vai ajudar bastante vocês. Então, primeiro a gente vai ver que tem 3 laços de repetição, né? A gente tem aqui, ó, o primeiro, que é para as exponenciações em m, que usa a variável j. A gente tem o segundo, que é para calcular cada um dos coeficientes. Ó, então, a gente tem aqui, que usa o iterador i, né? E vocês podem ver que no final desse laço, você tem o cálculo do próximo coeficiente, que é equivalente ao j mais 1, que o Rodrigo tinha perguntado naquela hora. E a gente tem dentro de cada um dos coeficientes de i o laço de L, né? Então, aqui são aqueles termos do somatório que vão ser calculados de 1 até i. E dentro de L, a gente tem várias estruturas de repetição, de decisão, que vão ter que fazer coisas diferentes para cada uma das combinações de i e i mais L. Então, vamos voltar aqui, ó. O que a gente faz quando a gente faz a iteração de j? A gente fala que, no início dessa iteração, o j mais 1 vai receber os valores de a para a gente poder zerar o j mais 1, né, que é o próximo. A gente vai processar os valores dos coeficientes do somatório, nesse laço que não está grifado, e no final a gente vai atribuir a a o valor de a próximo calculado, que é porque a é o valor que a gente vai usar, é o vetor que a gente vai usar na resposta. E o a próximo ele é só uma variável auxiliar para auxiliar nesse código. Quando a gente calcula cada um dos coeficientes, a gente precisa zerar essas variáveis aqui de i mais L e de i menos L, né, que fazem parte daquele segundo termo do somatório. Aliás, do termo do somatório. E a gente tem que ter uma variável de multiplicação dos termos do somatório, porque ele vai... essa variável de multiplicação, ela faz Perdão, é isso mesmo. A gente tem que ter essa variável de multiplicação para conseguir fazer a multiplicação desses dois termos de somatório e acumular os resultados em algum lugar. E aqui, ó, a gente está criando um k igual a i mais 1 porque o Python ele tem aquele problema, não é problema, tem a questão de que os índices no Python começam com 0. Só que L varre de 1 até i, né? Esse número deveria ser i. Só que se você usar esse método range e colocar o i aqui, ele não vai pegar o último valor. Ele tem intervalo fechado no começo, mas o intervalo do final é aberto. Então você precisa colocar um a mais aqui para ele varrer em todos os i's. Daí que está a questão desse k ter entrado aqui. Uma vez que você vai... e esse cara aqui você fecha calculando o próximo, o ij mais 1, né? Igual eu falei agora há pouco. Quando a gente entra no L, a gente vai ter as decisões que são interessantes. Então, se vocês lembrarem da equação, a gente tem que o L ele vai varrer de 1 até i, ou k nesse caso, e sempre que o i for 0, esse 0 vai ser menor do que 1. Então, não vai ter coeficiente para colocar aqui. Então, você precisa zerar os dois coeficientes. Por isso que tem essa estrutura de decisão aqui. Então, se o i for 0, a gente zera os dois coeficientes de i mais L e i menos L. Aí, uma vez que zerou, ele vai executar essa multiplicação no final para calcular o coeficiente da iteração. Se o i for diferente de 0, ele vai cair aqui, ó. Aí ele vai cair nessa próxima estrutura. E a gente precisa avaliar dentro dela se o i mais L é maior do que 0 e se o i mais L é menor do que n menos 1. E também tem que avaliar se o i menos L é maior que 0 e menor que n menos 1 também. Se a gente não fizer isso, o código não vai funcionar, porque quando
Porque essas somas e subtrações, elas vão tender a exceder o valor de intervalo que vai de 0 até a ordem do teu polinômio. E aí dá pau, aí não funciona. Beleza, então a gente tem aqui, ó, só para mostrar a estruturinha aqui em cima também, a gente tinha a definição inicial, aí tinha o cálculo dos laços das estruturas de repetição, né? Daqui a gente sai para o cálculo das raízes, né? Que a primeira coisa que a gente faz é determinar qual que é o m, e m ele vai equivaler a 2 elevado a j. Esse multiplicação aqui, ele equivale ao circunflexo, né? Ele está elevando 2 a j. A gente vai fazer aqui no próximo laço o cálculo de cada uma das raízes, né? E a gente vai fazer um jogo de variáveis de iteração aqui para a gente poder varrer com o i os coeficientes e com o j as raízes. Por quê? O j tem que ser menor do que ele tem que ter uma posição a menos que o i. A gente tem n mais um coeficiente, a gente tem n raízes, né? Então a gente precisa ter o j varrendo de 0 até n menos 1. Eu sei que fica muito complexo de ver isso aqui, mas na hora que você implementa o código, essas correções precisam ser feitas, assim. Acho que não vou nem ficar debulhando muito para não ficar muito difícil, assim, mas a gente define esse j mais 1, calcula as raízes, né? Então esse primeiro cara aqui, ó, vocês podem reconhecer a equação. Quando i é igual a 1, né? Ou seja, quando o meu coeficiente é o primeiro coeficiente, que é o A1, eu tenho que j, que é o i menos 1, que é igual a 0, que é a primeira raiz, a raiz 0, ela vai ser só o primeiro coeficiente elevado ao quadrado, que corresponde àquela equação lá em cima que a gente viu. Quando o i é diferente de 1, a gente tem que dividir os coeficientes. Tem que dividir o próximo coeficiente pelo coeficiente anterior e resolver a raiz. E no final, a gente tem a avaliação do final. A gente calcula um resultado positivo usando a raiz positiva, calcula um resultado negativo usando a raiz negativa, e aí compara qual que é o menor valor absoluto. Se o valor do negativo for menor do que o valor do positivo, a gente pega e deixa a raiz como negativo. E no final da função, a gente retorna esse vetor de raiz. Tudo bem? Ficou muito ruim de entender? É muito difícil? Eu queria pegar o feedback de vocês, hein? É complicado, mas a ideia geral a gente consegue captar sim. Eu queria que vocês entendessem pelo menos a ideia geral, assim, porque o código mesmo acho que não tem como entender explicando, né? O código, se você quiser entender esse código, você vai ter que pegar o Python e fazer você mesmo, mas pelo menos o conceito eu acho que seria legal que se eu conseguisse passar para vocês, assim. Espero que esteja dando certo. Se não der, vocês me deem feedbacks depois, que eu gostaria de saber o que daria para melhorar. Enfim, vimos o método, vimos o jeito de gerar um código com isso, e a gente vamos ver isso funcionando, então, né? A gente tem aqui, ó, para esse sistema que é super simples, a gente tem aqui um vetor de coeficientes que é 1, 3 e 2. Então, vocês podem ver aqui, ó, polinômio 1 vai ter os coeficientes 1, 3 e 2. E aí, professor, é o que você tinha perguntado. Quando você aplica o graf nesse polinômio 1 aqui, ó, ele vai te retornar esse resultado aqui embaixo. E que vai ser menos 2, bate, que é aproximadamente menos 2 é aproximadamente menos 1. Então, conseguimos achar as raízes numericamente desse polinômio. Eu testei aqui, se a gente pegasse e adicionasse como argumento nessa função aquele número de iterações e colocasse aqui, sei lá, mais iterações, esse número ia ficar bem preciso. Mais preciso, né? Eu coloquei, eu acho que 7 iterações e ele chegou em 2 e 1 certinho, assim, ficou cravado, bateu 100% a precisão do float aqui. Então, se a gente voltar para aquele primeiro problema que a gente propôs lá, a gente poderia olhar para esse resultado e falar assim, ok, temos os polos e o sistema é estável, porque os dois polos estão no semiplano esquerdo. Aliás, estão do lado esquerdo do eixo real, né, do plano complexo, mas... E aí eu vou trazer a seguinte questão, que é quando a gente tem um polinômio que tem raízes complexas.
que é a falha desse método, né? Ele não é a falha, ele não é definido para isso aqui. Então, quando você cai nessa condição de raízes complexas, então a gente usa esse polinômio aqui, ó, que tem menos 5 mais J2 e menos 5 menos J2, por exemplo, como raízes, a gente vai ter essa forma estendida aqui, que vai ter essa... Ah, eu coloquei menos 21 aqui, né? Aqui eu errei. Eu mudei o polinômio, mas tudo bem. Você mudou. Putz, agora... Não, eu não mudei não. O polinômio tá... O que tá errado é isso aqui, ó. Aqui é 21, aqui é menos 21. 21 aí, certo. Quando você aplica o método que a gente desenvolveu para esses coeficientes iniciais aqui, você pode ver que ele vai dar valores bem estranhos aqui, que não chegam perto nem do módulo desses caras aqui, né? Pensa num vetor de menos 11 e 1 e pouco, e um vetor que vai bater em 5 mais J2 e em 5 menos J2, né? Você vai ter mais ou menos 5 a mais no real aqui, e vai ter menos 4 aqui pro real também. Então não funciona. Basicamente essa que é que eu queria mostrar para vocês, né? Então a gente tem aqui que esse método é muito legal, ele funciona bem para polinômios que têm raízes reais e distintas, e polinômios que... Reais e distintas, né? E distintas. Se você colocar raízes iguais, vai dar problema também. Eu não testei também, raiz igual, você vai ter real e igual, vai sempre ter problema, né? Vai ter problema. Ele vai ter problema porque na hora que você for calcular essas... Quer ver? Vamos voltar lá para trás. Quando você for fazer essas contas aqui, ó... Não foi criado para isso, né? Não é para isso. Na hora que você colocar dois coeficientes, você vai ter duas raízes aqui, ó, que vão ter coeficientes iguais, né? Então, aliás, que vão ter... São duas raízes que vão depender de coeficientes que vão ser diferentes, mas elas vão ser iguais, então não vai dar certo. Não é para isso. Mas se você tiver um sistema que tiver uma condição de raízes reais distintas, você pode muito bem usar isso aqui para... Quer dizer, né, a gente tem o MATLAB para isso, mas talvez seja uma das rotinas do MATLAB que usa isso daqui. Então, as referências que eu usei aqui para fazer esse trabalho são essas 4. A gente tem aqui o livro do Carnahan, tem uma tese meio antiga tem um artigo dessa moça aqui, Lost Core, que ele é grandão, e tem também um artigo que explica legal mais ou menos a história desse método. Tem aqui um outro livro gigante que é só de encontrar a raiz de polinômios, que é a parte 2 do livro, assim, então ajudou bastante a entender esse negócio. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vocês têm dúvidas? Problemas? Luan. Vamos fazer perguntas? Primeiro, ótima apresentação, muito completa, parabéns. E eu queria perguntar só duas coisas. A primeira a respeito dos métodos de solução de polinômio. Você deve ter visto isso um pouco mais a fundo quando você começou, mas o que geralmente é usado, assim, porque por causa dessas limitações do graph, eu imagino que seja mais prático talvez usar um bissecção ou um Newton-Raphson. O que você viu que é melhor, assim? Cara, eu não vi. Eu não consigo te responder isso com precisão. Eu consigo te responder isso com base em alguma experiência passada, assim. O problema de usar o método de Newton-Raphson é que você tem... Ele vai pegar raízes únicas, né? Se eu não me engano muito. A gente não consegue pegar múltiplas raízes com ele. Até consegue, mas você precisaria iniciar ele em várias partes do polinômio para chegar nas raízes, né? Ele vai seguir o gradiente da função sempre. Então, talvez você tenha que fazer soluções combinadas para usar para múltiplas raízes. Eu até tinha pensado de tentar pegar um polinômio com raízes complexas, tipo esse aqui, mas de ordem maior, e resolver esse polinômio usando o graph e usar os valores aqui da solução do método de graph para aplicar o Newton-Raphson e ver se ele ia chegar nas raízes, sabe?
acabei não tendo tempo de fazer isso. Eu também não achei nenhum estudo que faz isso. Mas seria interessante. O que o livro, que é o do Carnahan, que é a referência principal que eu usei aqui, faz bastante, ele começa falando que talvez o método de graph seja o mais global para achar resolver esse tipo de problema que a gente está lidando aqui, né, de múltiplas raízes. E existem vários trabalhos que pegam esse próprio método de graph aqui e tentam lidar com os problemas de raízes complexas. E aí, então vai ter gente que vai fazer que vai conseguir lidar muito bem com no máximo 2 raízes complexas, vai ter gente que vai tentar lidar com raízes que são iguais, mas assim, eu consigo te dizer no máximo até aqui, Rodrigo. Depois disso minha pesquisa não chegou ainda, tá? Uma noção mesmo. Um que eu conheço, que eu aprendi em métodos numéricos, que eu acho que é muito bom também, é o da secantes, que é bem parecido com o Newton-Raphson. Uhum. Só deixo aí de referência que, se quiser ver mais a fundo depois. Esse é um método muito bom que meio que mistura uns métodos básicos, como o da dissecção, e alguns mais complexos, que nem o Newton-Raphson. Ele é bem estável, assim. Então, legal para solucionar equações. Valeu. Mas esse método secantes, ele só pega... Ele é feito para pegar uma raiz só, né? Se eu não estou muito enganado. É verdade, tem isso mesmo. Ótimo ponto. Então, como esses métodos, eles iteram seguindo o gradiente, que se eu não me engano, da secante também segue o gradiente, você poderia, eu pensando aqui, né, você poderia criar uma nuvem de pontos aleatórios do polinômio e usar esses pontos aleatórios para tentar chegar nas raízes. Acho que por tentativa e erro daria para chegar, mas se tiver um polinômio de ordem muito grande, pode ser que você tenha problema, sabe? Usando um método tipo Newton-Raphson ou da secantes. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode falar, professor. Então, em controle, a gente trabalha com isso. Geralmente, você tem um polinômio que é coeficientes reais, né? Uhum. Um polinômio de grau n, s elevado a n, mas cujos coeficientes estão números reais. E aí, se você for calcular as raízes desse polinômio, eles podem ser o quê? Essas raízes podem ser números reais ou números complexos, né? Uhum. Então, será agora a pergunta que eu faço é a seguinte: o Newton-Raphson, esses métodos, por exemplo, esse método que você acabou de dizer aí, não resolve. Se você tiver raiz complexa para este polinômio, esse método não vai encontrar. Concorda? Não vai encontrar. O da secantes, não. Mas será que lá no livro ali tem tudo? Tem. Ele poderia dizer quais são os métodos que servem para serem usados para encontrar qualquer tipo de raiz, inclusive as complexas? Então, no livro, ele faz ele começa falando com graph, né? E aí ele vai tirando, assim, ele vai puxando fios do método de graph. Ele introduz o de Bernoulli e lá no final ele fala de um método que é um método de QD, Quebec Delta, QD. Mas eu não conseguia entrar para entender esses métodos, porque eles são tão complicados quanto esse aqui para entender. Eu sei, leva muito tempo. É por isso que eu avisei para vocês, né? Quando eu passei o livro, eu falei... eu comentei hoje no começo da aula, vamos calçar a sandália da humildade, né? Porque ali, o livro é grosso, parece uma Bíblia, e além disso, cada capítulo, se for estudar aquilo a fundo, você vai levar muito tempo para fazer tudo, não é? Não, pois é, eu achei que seria menos trabalhoso, assim, Aliás, eu achei que eu conseguiria abordar mais métodos, mas não deu, assim. O que ele fala lá é que, para dar um último gancho na pergunta do Rodrigo, é que ele coloca, ele dá uma maneira de você fazer uma solução iterativa do método de Newton-Raphson para raízes complexas. Então ele pega, dá para fazer. Só que o problema é que
O problema é que quando você faz isso, é para uma raiz só. Ele não pega várias raízes. Pelo que eu entendi, tá? Até então. Só que aí, de novo, talvez desse para fazer alguma coisa que fizesse uma aproximação de vários pontos do polinômio e chegar pelos gradientes de cada região do polinômio, mas pode não dar certo, sabe? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Vou abrir aqui o Jupyter para mostrar só um exemplo que ele calcula. Porque o livro, ele entra no método, ele vai explicando o método e tal, aí depois ele mostra um exemplinho. E o exemplinho dele é mais ou menos assim, como é que fala? Ele fala... ele diz que quando você... ele te mostra o algoritmo lá e tal, e depois ele fala assim, usando este algoritmo, a gente chega nessa solução. Ele faz algumas iterações. Então, se você pegar o exemplo do livro, que é esse exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Eu não parei de compartilhar. Estamos vendo. Vocês estão vendo esse polinômio aqui, ó? Esse polinômio aqui. Dá para enxergar, não? Sim. Sim. Se você pega esse polinômio aqui, e você joga ele no algoritmo, e se você, na hora de calcular esses valores aqui, você tira esses termos aqui, ó, esses métodos, esse ABS, ele pega o valor absoluto, tá? Mas suponha que você não queira já achar a raiz. Suponha que você queira trabalhar com alfa elevado a m. Tá? Então vamos fazer. Mais fácil. Se você fizer isso daqui, ó, você vai ver que ele vai conseguir para você uma equação. Ele consegue calcular alfas elevados à enésima potência complexos. O problema é tirar a enésima raiz desses alfas, entende? Então, se você quiser fazer uma solução desse problema que chegue no alfa elevado a m, você faz. Cadê? Qual que falta aqui? Deixa eu ver. Nem alfa. Aí não precisa mais disso, e não precisa mais disso. E não precisa mais disso. Então, eu vou rodar de novo aqui para vocês verem. E vamos olhar para essa solução aqui, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é idêntico ao que o livro dá. Idêntico, é a mesma solução. O problema é que esses caras aqui, eles estão elevados a m, né? Ah, não, tô falando groselha. Desculpa aí, professor. Não é esse aqui, não. É esse aqui ó, que eu queria mostrar. Return A. E aí, é isso aí. Legal. Então a gente tem aqui, ó. O livro chega nisso aqui, tá vendo? E isso aqui são os coeficientes do polinômio. Só que na hora que você vai fazer as divisões, você precisa lidar com as enésimas raízes, né? E as enésimas raízes, elas podem ter termos que são complexos porque elas estão elevadas a m. E aí na hora que você testa não funciona, tá? Mas eu acho que tem duas possibilidades para continuar os próximos seminários, né? Daria para seguir nessa parte de como lidar com raízes complexas e buscar como que as pessoas que trabalharam com isso aqui chegaram nessas soluções, ou então... Eu acho uma boa... Um bom tema esse aí. Então poderia ser uma possibilidade. Ou então entrar em outros métodos, né? Porque, sei lá, outras coisas interessantes que
que são muito importantes. Esse livro, ele não lida... Ele diz que ele não lida tanto com isso, mas ele trata de soluções que são... como é que fala? Esse livro, ele tá lidando especialmente nesse capítulo com soluções de polinômios, de raiz de polinômios, mas então ele não lida com equações transcendentais tanto. Mas os métodos podem ser aplicados, e acho que são problemas interessantes também de a gente trabalhar, né? Equações transcendentais. Aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Esse polinômio aqui, eu não sei a fatoração dele, tá? Mas, ó, do jeito que tá, quando a gente não calcula os valores absolutos, tá vendo? A gente tem as enésimas raízes, ó, de cada um deles. Então, esse primeiro polinômio aqui, esse primeiro resultado, ele é do primeiro polinômio, daquele que a gente deu de exemplo, que é s mais 2 vezes s mais 1. Então, ele vai retornar as raízes para você, só que as raízes elevadas a m. E elas são negativas. E a gente precisa, para chegar na solução menos 2 e menos 1, fazer o cálculo com o valor absoluto, senão não dá certo, senão ele não funciona. Deu para ver com esse exemplo aqui? Ó? Por isso que tem que ter esse malabarismo aqui de você usar os valores absolutos para calcular as raízes, né? Senão não dá certo. Mas era isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Isso. Eu quero agradecer, Luan, pela apresentação. Aprendi bastante. Sua didática é muito boa, parabéns. Que isso, valeu, obrigado. Vocês chegaram a ver o livro já? Quer ver um instante? Me dê 2 segundos. Mais alguma pergunta? O Marcos aí está chorando por quê, Marcos? Parabéns, Luan. Essa chaproca aqui, ó. Ele mesmo. Ele é bem denso, gente. Ele é bem denso. Tudo isso que eu falei, hoje, ele tá em, sei lá, tá em 2 páginas esse livro aqui. Sentiu, né? Senti. É um desafio grande condensar ele mesmo. Nossa. Bom, eu vou falar alguma coisinha aqui para vocês. Se vocês quiserem tomar uma água aí, qualquer coisa, vocês podem ir. Mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Compartilhar minha tela aqui. Ô, professor, uma dúvida só. A gente... Eu envio aqui no chat a apresentação, mando para você por e-mail, não precisa mandar, o que faz? Se vocês quiserem mandar as apresentações por e-mail, podem enviar que eu coloco na pastinha de cada um que eu tenho aqui no meu computador. Beleza, eu mando. Se vocês quiserem colocar isso no ar também, na internet, vocês ficam à vontade para fazer editar. Coloca no Drive, Luan. Cara, eu nunca acho o Drive do negócio, Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Tá na descrição do grupo do WhatsApp. Tá na descrição? Aguenta aí, deixa eu ver. Estão vendo aí minha tela? Estamos. Ou não? Boa. Vocês estão vendo até a minha apresentação aí? Sim. Eu sou. Tá bom. Deixa eu só dizer uma coisinha antes. Veja bem, eu mandei essa apresentação aí para vocês no e-mail hoje. Vocês receberam? Ótimo. Então,
vamos tentar concluir isso aí, esse tema, que é o tema das matrizes, operações matriciais. E aí nós vamos dar um espaço aí para vocês fazerem as perguntas. Se eu puder responder, muito bem, muito que bem. Se não, a gente vai pesquisar para responder essas questões. E nós paramos num ponto. Hoje eu vou falar isso aqui, ó. Funções de matrizes. Estão vendo a tela? Responda. Sim, professor, sim. Então, estão vendo aqui o meu cursor, né? Vamos falar de funções de matrizes hoje. Muito bem. Imagina que você tem aqui uma função f de x, função da variável x. Por exemplo, seno de x ou exponencial de x. E nós queremos calcular o f de um m maiúsculo, onde esse m maiúsculo é uma matriz quadrada. Você tem uma função da variável escalar x. Mas eu não quero a função da escalar x, eu quero uma função f. No lugar de x, eu vou colocar uma matriz m quadrada. Então, se o f de x, se eu puder pegar esse f de x, a minha função de x, e expandir uma série de potência em torno de x igual a zero, ou seja, essa série é chamada de série de Maclaurin. Então, imagina que eu posso pegar a minha f de x, expandi-la uma série de potências em infinitos termos. O ANX elevado a n, mais a n-1 x elevado a n-1, assim por diante. N indo de zero até infinito. Então, se eu puder fazer isso, eu posso definir a minha f da matriz como dessa forma, como também uma soma de termos, de infinitos termos. A n, no lugar de x aqui, eu vou colocar a matriz agora, matriz quadrada. A matriz quadrada elevada a enésimo grau. Mesmo os coeficientes aqui do f de x lá, a n. Vamos supor agora lembrando que aqui o f de m, como m é uma matriz quadrada, o f de m também será uma matriz quadrada de mesma ordem, né, que m. O f de m será uma matriz de mesma ordem de m. Suponha agora que o m, essa matriz m, seja diagonalizável. O que é isso? Eu posso fazer uma transformação nessa matriz e transformar essa matriz m numa matriz que não é diagonal para uma matriz diagonal. Matriz diagonal, como já foi definido aí nas nossas aulas, é uma matriz em que só tem os elementos não nulos na diagonal principal. Todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, né? Como é que eu vou pegar uma matriz M e diagonalizá-la? Você, quando diagonaliza essa matriz M, torna ela uma matriz diagonal, é importante dizer que você conserva, nesta operação de diagonalização, os autovalores e os autovetores de M. Então, a matriz diagonal que você vai obter, que não é M, é uma outra matriz, ela vai ter os mesmos autovalores e os mesmos autovetores de M. Então,
nós podemos obter essa matriz diagonal, e essa matriz aqui, ó, aqui no meio, aqui, a matriz gama maiúsculo, através de uma transformação chamada, como foi explicado na aula passada, transformação de similaridade. Né? É possível, se M for diagonalizável, pode ser que não seja. Pode ser que eu não consiga transformar a matriz M numa matriz diagonal, através de uma transformação de similaridade. Então, mas se eu conseguir fazer isso, se for possível, então essa matriz gama será a matriz diagonal. E eu tenho que pré-multiplicar essa matriz diagonal. Se eu pré-multiplicar a matriz diagonal por P e pós-multiplicar por P elevado a menos 1, eu obtenho novamente a M. Né? Esta matriz P é uma matriz de autovetores, que foi definida lá na equação 66 desse documento aqui, que como eu já disse para vocês, esse documento é o anexo C do livro Spacecraft Attitude Determination and Control. Spacecraft Attitude Determination and Control. Um livro muito usado no nosso meio aqui. Bom, então, eu posso, voltando aqui, ó, nessa expressão C75, eu diagonalizei M, eu tenho que levar, para aplicar essa expressão aqui, eu tenho que levar M à enésima potência aqui. M elevado à enésima potência é isso que nós tínhamos obtido, elevado à enésima potência, que vocês, que na realidade dá esse resultado, é o mesmo resultado. Eu elevando o gama à enésima potência, apenas eu já obtenho M elevado à enésima potência. E substituindo lá em 75, eu posso obter o F de M, desta forma aqui, resultando isso aqui, ó, onde essa matriz que está aqui no meio, que é, na realidade, é uma matriz que é uma matriz diagonal, obviamente, e na diagonal principal eu tenho a F calculado nos autovalores da matriz M. Então, é isso, em suma, o que tinha que ser falado a respeito de funções de matrizes. Nesse exemplo aqui que o autor desenvolve, vamos observar o que ele determinou. Imagina que eu tenho aqui uma função de matriz aqui, ó. Olha, que função de matriz é essa aqui? Esse ômegazão aqui é uma matriz 4x4, que dá isso aqui, ó. Controle, ela aparece muito, essa matriz aqui, ômega maiúsculo. Controle rotacional de corpo rígido, ela vai aparecer, né? Onde ômega 1, ômega 2, ômega 3 são componentes da velocidade angular do corpo. Vocês observam aqui que, então, eu tenho uma função de matriz aqui, ó. Quero calcular o exponencial de meio ômega vezes t, onde o ômega aqui é uma matriz, 4x4. Fazendo certas operações algébricas aqui, eu obtenho isso. E vocês têm o texto aí, depois vocês se debrucem com mais cuidado para observar essas passagens. Mas, no fundo, o que interessa aqui, na realidade, é mostrar que essa matriz de função ela pode ser escrita desta forma que está aqui embaixo. Que é
matriz identidade 4x4 multiplicado por, isso aqui é um cosseno de meio omegazinho t. O que é esse omegazinho t? Não apareceu esse omegazinho t, esse omegazinho até agora. Então vamos definir o que é esse omegazinho aqui. Está definido aqui, ó, nessa linha, ó. Se eu pegar ômega 1 ao quadrado mais ômega 2 ao quadrado mais ômega 3 ao quadrado, que são as componentes das velocidades angulares nos 3 eixos do corpo do satélite, ômega 1, ômega 2, ômega 3, se eu levar isso ao quadrado, eu tenho, na realidade, um módulo do vetor velocidade angular do satélite. Esse módulo é esse ômega, na realidade. E aqui ele aparece aqui. Então, eu posso escrever essa matriz de funções, essa função de matriz, como dessa forma. Isso aqui, cosseno de meio ômega t, está multiplicando a matriz de identidade. Isso aqui é um escalar, porque o ômega é um escalar. E aqui também é um escalar, essa conta aqui, ó. Seno de meio ômegazinho t é um escalar que está multiplicando a matriz ômega, 4 por 4. E o resultado dessa função de matrizes é dado por essa matriz aqui, onde o C que aparece aqui, o S que aparece, né, nessa expressão, são abreviações para cossenos de meio ômega t, seno de meio ômega t, e os NI que aparecem aqui, na realidade definido como a relação entre a velocidade no eixo e dividido pelo módulo da velocidade. Então, esse foi um exemplo que foi dado aqui de função de matriz. Nós vamos passar agora para falar um pouco sobre o cálculo vetorial. Está terminando o texto, ele tem mais dois itens, nós vamos abordar rapidamente. Então, imagina aqui que eu tenho uma função φ, é uma função escalar, mas é uma função de várias variáveis, né? É uma função de várias variáveis, essa função φ, x1, x2, xn variáveis. Né? Vamos considerar, pegar essas variáveis aqui e colocar elas num vetor. Essas variáveis num vetor. Isso aqui é um vetor linha, mas se eu transpor esse vetor linha, eu vou ter um vetor coluna. O x é definido como vetor coluna, x negrito é definido como vetor coluna, onde esse vetor coluna tem n elementos, tem uma coluna e n linhas. Então, se eu tirar as derivadas parciais de φ com relação ao vetor x, eu obtenho o que é chamado os componentes do gradiente da função φ. Então, lá, eu vou pegar as derivadas parciais da função φ com relação a esse vetor que eu acabei de definir aqui. Então, eu vou ter novamente um vetor que me dá aqui as derivadas parciais de φ com relação a x1, x2, xn. Esse vetor aqui é chamado vetor gradiente de φ. Né? Observe que o gradiente de φ é considerado, diferentemente de x, que é um vetor coluna, o gradiente de φ em relação a x é um vetor também, mas é um vetor que tem uma linha e n colunas.
né? Nós podemos eliminar essa função φ desse vetor. E aí nós obtemos o que é chamado de operador gradiente, também é um vetor. A única coisa que diferencia o operador gradiente do gradiente é que o gradiente contém a função φ ali, e o operador gradiente não contém a função. E ele é definido dessa forma. Se eu pegar aqui o produto matricial, fazer um produto matricial do operador gradiente de x com relação ao vetor y, vetor que tem n linhas e uma coluna, da mesma forma que x, o vetor y também tem n linhas e uma coluna. Se eu fizer esse produto aqui, ó, matricial, eu obtenho o que é chamada divergência de y. Ela é definida dessa forma. Tem umas observações aqui, depois vocês leem. Então, o produto de m vezes derivadas parciais de um vetor m-dimensional com relação a x1, x2, cn pode ser arranjado numa matriz m por m, denotada por isso aqui, ó. Isto aqui é parecido com o produto externo. Assim como aquilo ali era parecido com o produto escalar, isso aqui é uma semelhança com o produto escalar, também era chamado de produto interno, vocês estão lembrados? Então, a divergência é parecida com o produto interno, por isso que eles usam esse ponto aqui para lembrar que o produto do operador gradiente de x em relação a x. O produto matricial com y, que é a definição de divergência, lembra o produto escalar ou produto interno. Enquanto essa derivada de y em relação a x definida aqui lembra o produto externo de y e o operador gradiente em relação a x. Para terminar aqui este último tópico, nós vamos falar um pouco de vetores tridimensionais, em 3 dimensões. Todos os vetores que nós consideramos aqui, U, V e W, em negrito, são vetores com 3 componentes reais. Então, para vetores com 3 componentes, nós definimos 3 produtos. O produto escalar, produto interno ou produto externo, e também o produto cross-produto em inglês ou produto vetorial em português. Produto vetorial. Produto vetorial ou produto vetorial, aqui o cross-produto, é esse vetor aqui, gente. Se U tem os componentes 1, 2 e 3 e V tem os componentes V1, V2, V3, então se eu construir um vetor onde a primeira, segunda e terceira componentes são dados por esse arranjo aqui entre os componentes U e V, 2, 3 menos 3, 2. Aqui, a primeira linha aqui é U, V. U, V. Menos, menos, menos. Então, 2, 3, 3, 2. 3, 1, 1, 3. 1, 2, 2, 1. Isto é o produto vetorial de 2 vetores. O resultado é um vetor. Tá? O resultado vetor. Outras identidades que são úteis é, por exemplo, produto escalar. Está aqui, ó, U escalar V.
é dado o seguinte: o produto escalar de U e V, ele é obviamente, como um produto escalar, o resultado é um escalar, não é um vetor. Ele pode ser obtido pelo seguinte, ó, você pega a primeira componente de U e primeira componente de V, multiplica, soma com a segunda componente de U vezes a segunda componente de V, mais a terceira componente de U, terceira componente de V. Isso aqui é o resultado do produto escalar. É um escalar. Ele pode ser obtido da mesma forma por essa fórmula aqui, ó. Módulo de U, quando o U em negrito significa o vetor. Quando eu quiser indicar apenas o módulo do vetor U, eu uso o U em maiúsculo, mas em itálico. U vezes V é produto de módulos, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno entre os dois vetores. O θ é um ângulo entre os dois vetores. E também esta fórmula aqui está me dizendo que o que? O vetor V é o produto vetorial e o resultado é um vetor. Mas essas duas barras indicam que eu estou pegando apenas o módulo deste vetor. E o módulo desse vetor pode ser obtido fazendo o produto dos módulos vezes seno de θ. Então, no produto vetorial é seno de θ, no produto escalar é cosseno de θ. Um monte de outras relações aqui envolvendo três vetores, U, V e W. Eu não vou me deter nestas expressões, elas existem e vocês depois podem, com mais detalhes aí, estudar essas relações aí entre os três vetores. Isso aqui é um modo, a seguinte identidade proporciona uma maneira de escrever o vetor W em termos de UV. UV e o produto vetorial do UV, se o produto vetorial for diferente do vetor nulo. Né? Então tá aí mais essas expressões. Finalmente, o ângulo de rotação entre... Tem três vetores, o UVW, vai. Se eu quiser girar o vetor V, se eu quiser girar o vetor V em torno de U, se eu girar o vetor V em torno do vetor U, na direção de W, na direção do vetor W, esse ângulo é o ângulo chamado ângulo de rotação. Ele é positivo se o sentido em torno de U é tal que isso aqui acontece. Então, esse ângulo de rotação, esse θ maiúsculo, se pode ser calculado dessa forma. Bom, essas são as referências aí que o autor utilizou para construir esse apêndice. Se vocês tiverem alguma pergunta. Estão ouvindo? Pois sim, professor, não tem pergunta não. Sim, certo. Perguntas também. Bom, vocês receberam aí o texto, estudem. E daqui, então, nós vamos encerrando por hoje aqui os seminários. Lembrando que semana que vem, dia 14, tinha alguma coisa programada para semana que vem, vocês?
Não tinha, né? Eu vou apresentar semana que vem, professor. Integração numérica. Quem que falou mesmo? Desculpa, Jonas, vou apresentar integração numérica semana que vem. semana que vem? Era para ser Isso, apresentado de acordo com aquele cronograma que vocês me enviaram, né? Então, é o seguinte, nós vamos ter... Eu tinha marcado, eu falei para vocês que eu poderia alterar, eu gostaria de ter essa liberdade de alterar o cronograma, né? De acordo, se aparecesse algum professor que quisesse dar a palestra, né? E, obviamente, eu entrei em contato com o professor Adenilson, que alguém mesmo tinha proposto para falar com o Adenilson, para ele vir falar sobre o projeto da PMM, Plataforma Multimissão. Então, o professor, ele é meio ocupado, ele falou que teria o dia 14 para fazer isso aí. Então, eu imediatamente aceitei. Eu não pode... Depois eu falo com os alunos lá, a gente altera o cronograma das apresentações lá. É mais fácil alterar lá do que o professor arranjar esse tempo para vir falar para a gente, tá bom? Então, se ele se estender muito, a gente, com a apresentação, a sua apresentação fica para outro dia. Se até as 10h30, 15 para as 11, 11 horas, ele terminar, você pode fazer a sua, porque a gente tem até o meio-dia mesmo como horário aí das apresentações, tá bom? Jonas. Tudo bem, só precisa depois confirmar qual o dia da nova data, né? Mas vai ser bem legal a apresentação do professor Denilson. Então tá bom. Gente, então, até a próxima semana. Um abraço para todos, tá?